Bom, pessoal, agora dando continuidade em relação ao direito administrativo, a gente tinha parado em relação ao poder de polícia, né? Então a gente discutiu no último vídeo em relação ao poder de polícia, e segundo o edital aqui que a gente está se baseando para executar esse estudo, a gente vai falar agora sobre os atos administrativos. E aí vamos falar do conceito, dos requisitos, dos atributos, da discricionariedade, da vinculação, classificação, espécies, motivação, anulação, revogação e extinção. Coisa pra caramba. Então vamos começar aqui pelo conceito, certo? Então, aguenta aí, vamos lá. Atos administrativos. Conceito. Vamos lá. Vamos ver o que o livrinho aqui do Diógenes nos traz. Bom, vamos lá. Conceito. Do exposto, podemos conceituar o ato administrativo como sendo toda a prescrição unilateral, juízo ou conhecimento predisposta à produção de efeitos jurídicos, expedida pelo Estado ou por quem lhe faça às vezes, no exercício de suas prerrogativas, e como parte interessada numa relação estabelecida na conformidade ou na compatibilidade da lei, sob o fundamento de cumprir finalidades assinaladas no sistema normativo sindicável pelo judiciário. Quer dizer, falei e não disse grandes coisas. Mas vamos analisar trecho a trecho, que aí a gente vai conseguir entender esse conceito exposto aqui. Primeiro, ato administrativo, ele já diz aqui, é toda prescrição unilateral. Então, é um ato unilateral. Quando você fala num contrato, por exemplo, a gente vive aqui em sociedade, né? Se eu não me engano, acho que foi Rousseau, não sei, diz que a gente vive por base de um contrato social, né? E como todo contrato ele é um acordo entre partes. Se você tem um contrato unilateral, é um contrato que todas as cláusulas foram impostas por um lado só. Então, o ato administrativo é um ato unilateral, é um ato entre, normalmente, né, o ato administrativo é da administração para o administrado. Só que é um ato unilateral porque ele sempre vem do administrador para o administrado, sempre impondo. Juízo ou conhecimento, predisposta à produção de efeitos jurídicos. Obviamente, se você produz um ato administrativo, a administração pública, unilateralmente, é com a finalidade de produzir efeitos jurídicos. Por exemplo, a concessão de uma licença de funcionamento de uma loja, de uma lanchonete, de uma empresa, ou o ato de multar o contribuinte que cometeu alguma infração, seja na confecção do seu imposto de renda, ou estacionou num local proibido, né? E aí por meio do poder de polícia a administração vai lá e multa aquele cidadão. Isso é um ato administrativo da administração pública e um ato unilateral. O cara fez a merda, a administração vai lá e creu. Beleza. Expedida pelo Estado, obviamente, da administração pública, ou por quem lhe faça às vezes. Isso significa o quê? Que pode ser o Estado propriamente dito, emitindo o ato administrativo, ou, por exemplo, uma concessionária de serviço público, né? Ou normalmente uma concessionária de serviço público. Ela vai lá e efetua, né, o ato administrativo, ou até mesmo
O fiscal de trânsito, por exemplo, ele não é o próprio Estado, mas ele está lá em nome do Estado, em nome da administração pública, realizando a aplicação daquela multa, por exemplo. No exercício de suas prerrogativas e como parte interessada numa relação estabelecida na conformidade ou na compatibilidade da lei. Então tem que estar tudo conforme a lei. Se você infringe a lei que regula a imputação ou a criação desses atos administrativos, eles são passíveis de nulidade. Sob o fundamento de cumprir finalidades assinaladas no sistema normativo. Então, é cumprir o que também está na lei, você emite atos administrativos. E sendo sindicável, quer dizer, sendo fiscalizável pelo Poder Judiciário. Então, o Judiciário, né, vai estar por fora fiscalizando se esses atos administrativos não são abusivos. Então, depois dessa lenga-lenga toda, eu acredito que já está mais formado dentro da sua cabeça o que se trata o ato administrativo. Aí ele começa aqui a falar, para analisar o conceito, que o conceito é amplo, né, abriga atos concretos e abstratos e tal. Enfim, mas aí já não é uma especificidade desnecessária, né? O segundo pedido aqui do edital é sobre os requisitos do ato administrativo, né? A necessidade de alguns fatores estarem presentes para que o ato administrativo tenha a sua validade considerada. Então vamos lá. Eita, mas requisitos. Tuos não, né? Requisitos. Requisitos de validade aí do ato administrativo. Vamos ver qual é a choradeira que ele fala aqui. Bom, são os componentes, né, os requisitos do ato administrativo são os componentes que o ato deve reunir para ser perfeito e válido. Embora seja assim, os autores não estão acordes acerca do número e da identificação desses requisitos, sem levar em conta que ora são chamados de elementos e ora de pressupostos. Então, os requisitos do ato administrativo podem ser considerados elementos ou pressupostos. Na verdade, é o que tem que ter para ser um ato administrativo perfeito e válido. Beleza. Para nós, aqui nesse caso aqui do livro, os requisitos do ato administrativo são 7, e assim denominados. Primeiro, agente público competente. Segundo, finalidade. Terceiro, forma. Quarto, motivo. Quinto, conteúdo. Sexto, objeto. E sétimo, a causa do ato administrativo. E aí a gente vai analisar aqui um a um, né? Vamos começar aqui pelo agente público competente. Esse aqui é o 1. Requisito número 1. Agente público competente. O ato administrativo não surge esponte sua. Né? Ele não surge do nada. Né? O cara é meio fresco que escreveu esse livro aqui. Mas beleza. Deve ter um editor. Obviamente, ele não surge do nada. Alguém criou, alguém solicitou esse ato administrativo, certo? Esse é o agente público, certo? Isso, no entanto, não é tudo, pois o agente público há de ser competente, isto é, ser dotado de força legal para produzir esse ato. Então, por exemplo,
A gente tem vários tipos de atos administrativos, como a gente relatou alguns pouco tempo aí. Por exemplo, o ato administrativo de multar, né? Uma multa de trânsito. Um professor do ensino fundamental, né? Um professor de uma escola municipal da cidade de São Paulo, ele tem competência para aplicar uma multa de trânsito? Não, ele não é um agente público competente para essa função. E, por exemplo, um fiscal de trânsito, ele tem a competência para, num hospital público, dar alta para um paciente que está internado? Também não. Ele não é competente para executar esse ato. Então, cada um no seu quadrado. Agente público competente quer dizer isso. Quem vai, por exemplo, redigir um boletim de ocorrência numa delegacia? É o escrivão de polícia. Quem vai aplicar uma multa de trânsito? É o fiscal de trânsito. Quem vai fazer isso? É o fulano de tal. Então, cada um no seu quadrado. Esse é o requisito também de um ato administrativo. Se você começar a ver agentes públicos executando tarefas estranhas à sua função, esse ato administrativo expedido não vai ser perfeito e muito menos válido. Bom, vamos para a próxima, que é a finalidade. Vamos lá. 2. Finalidade. Vamos computar o time aqui. Tem meio time, então dá para seguir. Vamos lá. Finalidade. É o requisito que impõe, seja o ato administrativo praticado unicamente para um fim de interesse público, isto é, no interesse da coletividade. Então, a finalidade dos atos administrativos emanados da administração pública, eles têm a finalidade de quê? De preservar o interesse coletivo, o interesse da sociedade. Então, por exemplo, quando o fiscal de trânsito emite o ato administrativo de multar uma pessoa que, por exemplo, estacionou na vaga reservada para deficientes físicos, a finalidade de ele aplicar a multa não é só encher o saco do cara que parou na vaga errada. A finalidade é preservar o interesse coletivo, né? A finalidade é preservar o interesse de todas as pessoas deficientes que poderiam necessitar daquela vaga e o filho da mãe tá parado com o carro lá, né? Ou você que não é deficiente, você pode se sentir infringido por isso, né? Prejudicado por isso, por você ter uma pessoa na família que tenha um problema, uma deficiência física, e ela também não vai poder parar o carro naquela vaga. Então a finalidade do ato administrativo é sempre preservar o interesse coletivo. Quando é aplicada também uma multa, a pessoa que não declara corretamente o seu imposto de renda, por exemplo, qual é a finalidade? É também preservar o interesse coletivo, porque todo mundo fez a declaração de imposto de renda certo, entregou no prazo. Aí o cara que é relaxado ou esperto entregou no prazo errado ou não declarou corretamente. Necessariamente, ele vai ter que ser sancionado, sofrer uma multa, para quê? Para servir de exemplo. Por quê? Porque o interesse coletivo é mais importante. Beleza. O próximo... requisitos, né? A gente ainda tá aqui. Requisitos de forma. A forma. Então vamos lá. Terceiro requisito do ato administrativo. Forma. Vamos ver aqui o que fala.
a forma é o revestimento do ato administrativo. É o modo pelo qual o ato aparece, revela sua existência. É necessária a validade do ato. A inexistência de forma leva à inexistência do ato, enquanto a sua inobservância leva à nulidade, consoante o que prescreve o artigo 2º da Lei da Ação Popular. O usual é a forma escrita, por exemplo, um despacho em processo administrativo que pune um servidor que agiu irregularmente. Além dos escritos, existem excepcionalmente atos orais, ordens dadas a um servidor. Também os atos pictóricos, placas de sinalização de trânsito, atos eletromecânicos, semáforos, atos mímicos, policiais orientando manualmente o trânsito. Certo? Você vê como o ato administrativo ele é uma coisa bem ampla, né? Até um semáforo, semáforo, acho que é isso, falei certo. Enfim, então o semáforo de trânsito, ele é um objeto que está ali executando atos administrativos. Ele está administrando o ato administrativo público, o ato de regular a passagem de um veículo por uma via e de outro pela outra, ou a travessia de pedestres, né? Regular tudo isso. Então, o ato administrativo normalmente, né, 90% dos atos administrativos são por escrito. No caso, por exemplo, da infração, né? O cara vai lá e te multa, ele te dá um canhoto da multa que ele te aplicou. Ele já acabou de fazer um ato administrativo por escrito. Mas não quer dizer, por exemplo, que não haja atos administrativos orais. Quando, por exemplo, o seu chefe de seção lhe dá uma ordem para que você faça uma carta para enviar para um outro setor da prefeitura, por exemplo. Atos pictóricos também. Pictóricos lembra de picture, né? de fotografia, de desenho, enfim. Então, seriam as placas de sinalização de trânsito. Aquela placa proibido estacionar. Ela está cumprindo um ato administrativo, né? Administrando a vida da sociedade, por exemplo, para não estacionar naquele local proibido, por exemplo. Enfim, então, o ato administrativo ele tem diversas formas, mas se não houver, se o ato administrativo não se encaixar em nenhuma forma, ele é nulo, ele é passível de nulidade. Bom, motivo. Bom, requisito motivo é a circunstância de fato ou de direito que autoriza ou impõe ao agente público a prática do ato administrativo. Consubstancia situações do mundo real que devem ser levadas em consideração para o agir da administração pública competente. São ações ou omissões dos agentes públicos ou dos administrados, ou ainda necessidades do próprio poder público que impelem a administração pública à expedição do ato administrativo. Então, é a razão pelo qual é aplicado o ato administrativo naquele momento. Então, por exemplo, a situação da multa. O agente público competente na multa é o fiscal de trânsito. Qual é a finalidade dele aplicar a multa? Preservar o interesse coletivo. Ele não pode estar aplicando multas por cunho pessoal, só para encher o saco dos outros. Certo? O interesse dele é preservar o interesse coletivo. Qual é a forma de aplicação dessa multa? Normalmente por escrito. O cara vai lá no canhotinho dele e te chinela. E 4, o motivo. Quer dizer, se você, enquanto administrado, não deu motivo para você ser multado, ser emitido esse ato administrativo contra você,
não tem o porquê você ser multado. Agora, quando você deu o motivo, você fechou mais ou menos ali a circunstância para quê? Para que o agente público competente execute, né, a obrigação dele de lhe multar. Bem, próximo aqui é o conteúdo. Bom, vou liberar um espacinho aqui, senão a gente não consegue escrever. Quatro, 5. Conteúdo. É o que o ato prescreve ou dispõe. Aí na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, é o que o ato decide, enuncia, certifica, opina ou modifica na ordem jurídica. É também chamado de objeto, expressão que não é do nosso agrado, dado a ter outra significação. Assim, o conteúdo pode ser a aquisição, o resguardo, a transferência, a modificação, a extinção, a declaração de direitos ou a imposição de obrigações aos administrados ou ao próprio Estado. Então, por exemplo, eu sou dono de uma lanchonete, vou abrir uma lanchonete e tal, e eu vou solicitar à prefeitura uma licença de funcionamento. Então, eu vou lá no agente público competente, ele vai buscar lá atender o interesse público, o interesse coletivo, né? Ele vai ver a forma mais adequada de estar me auxiliando nessa obtenção da licença de funcionamento. Ele já vai verificar qual é o meu motivo também, né? Por que eu quero uma licença de funcionamento? Porque eu vou abrir uma lanchonete. E quando ele emitir aquela licença de funcionamento, vai estar atribuído dentro daquele documento o quê? O seu conteúdo. Para que serve uma licença de funcionamento? Né? Esse documento, ele vai servir para quê? Para aquisição, resguardo, transferência, modificação, extinção e declaração de direitos. Bom, uma licença de funcionamento, eu estou tentando adquirir o direito de quê? De abrir a minha empresa e poder trabalhar tranquilamente. Então, qual é o conteúdo de uma licença de funcionamento? É exatamente esse. É adquirir, né, declarar o direito de eu poder trabalhar. E no caso, por exemplo, da infração de trânsito, que a gente vem falando bastante. Qual que é o conteúdo da multa de trânsito? É a imposição de obrigações aos administrados. Você, quanto administrado, você tem a obrigação de respeitar as leis de trânsito. Se você não cumpre a sua obrigação, a multa vem para lhe impor a obrigação. Se você não vai respeitar a lei de trânsito, infelizmente você vai sofrer uma sanção, uma bolachada no bolso. Perfeito. Sexto, é o objeto. Objeto é alguma coisa sobre a qual incide o conteúdo do ato administrativo. Assim, um ato administrativo que abona as faltas dos servidores, verificadas em razão da greve nos serviços metroviários, tem por objetivo as faltas ocorridas. Com outro exemplo, aclara-se melhor o que está se afirmando. Num ato administrativo de permissão de uso de bem público imóvel, o objeto é o bem. Então, gente, é o seguinte, o objeto do ato administrativo. Por exemplo, a multa de trânsito.
Qual que é o objeto da multa de trânsito? O objeto da multa é arrecadatório? Não. É simplesmente tirar dinheiro do contribuinte, do administrado? Não. Né? Na teoria, não. Infelizmente, a gente não vê as coisas acontecerem dessa forma. Mas o objetivo, o objeto, né? O objeto da multa de trânsito é penalizar o administrado que cometeu uma infração de trânsito. Certo? Que nem ele colocou aqui, ó. O ato administrativo que abona as faltas de servidores que estavam em greve. Qual que é o objeto desse ato? As faltas, porque ele está agindo diretamente sobre as faltas. Ele está tentando anular aquelas faltas. Como a multa de trânsito está tentando, da melhor maneira, reeducar o administrado. A concessão de bens públicos também. Bem público imóvel, né? Um prédio público. E aí uma empresa solicita a concessão daquele bem público, e aí a prefeitura acredita que vai ser útil para a sociedade, porque vai melhorar o ambiente, enfim. Qual que é o objeto desse ato administrativo de concessão? É o próprio bem. Né? Vamos ver se tem tempo aqui para a gente poder concluir. Não. Acabou de acabar o tempo. Então, o 7 fica para depois. Até já.